Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale e nós estamos lendo também, continuando no capítulo 13, que é Novos Métodos de Purificação, tá? Então nós estávamos lendo sobre uma variedade de métodos, né, para purificação e eu vou continuar então com esse mesmo assunto. Um dia, Linda Manzer, uma lendária fabricante de violões baseada em Toronto, no Canadá, me ofereceu um violão feito à mão. Eu já tinha 3 violões dela e sabia que são obras de arte lindíssimas. Então eu pedi uma fotografia do violão que estava me oferecendo e eu mandei para Matthew Dixon, que era meu consultor e amigo. E ele deu uma olhada e exclamou: "Nossa, este violão é uma ferramenta de purificação." Era? Será? Bom, agora o meu violão aquele violão é meu e eu apelidei ele de Merlin por conta de suas curvas e eu admito que há algo de especial na sua aura. Eu adoro ele. Matthew e eu tocamos nele e no nosso segundo disco juntos, que é o No Zero, né? Nós dois concordamos que é realmente especial, mas é realmente uma ferramenta de limpeza, será? Quando o Dr. Heulen disse que o meu cartão de visita podia ser um dispositivo de limpeza, eu comecei a usá-lo como tal. Escrevi a respeito disso, inclusive no Limite Zero, e desde então as pessoas sempre me pedem para ver. Por exemplo, quando eu estive em Moscou, os participantes do seminário me pediram para usar o cartão neles. Eles queriam que eu acenasse o cartão sobre eles, como se fosse um instrumento sagrado com poderes mágicos. E assim eu fiz. Eu sabia que o poder estava na crença deles e não no cartão, nem em mim, né? Acontece que o mesmo também existe nas furbas, né? Que são aquelas antiquíssimas facas, né, ornamentais e que vêm das histórias culturais, né? E você também pode simplesmente imaginá-las, essas furbas, e obter o mesmo resultado, né? Ver isso com o seu olho mental. Quando eu estava trabalhando no meu segundo CD musical, intitulado Struts, eu decidi usar um exercício imaginário para ajudar a manifestar o CD sendo um sucesso. Então eu procurei um designer gráfico e pedi que ele me colocasse na capa da revista Rolling Stones. A ideia era criar uma capa com uma aparência autêntica, de modo que eu pudesse lhe olhar todos os dias e programar a minha mente para aquele sucesso. E eu havia me lembrado que Jack Canfield e Mark Victor Hansen fizeram o mesmo antes dos seus livros Chicken Soup se tornarem best-sellers lendários. O meu designer gráfico fez a capa e ficou de tirar o fôlego, ficou realmente muito bom. E cada vez que eu olhava para aquela capa, eu sorria. Aquilo irradiava vibrações positivas para mim. E naquele momento eu decidi que seria uma ferramenta de purificação, aquela capa. Então, sempre que eu olhava, isso me ajudava a me purificar de qualquer dúvida quanto à minha música ser um sucesso. Então, lembre-se, é o que você faz na sua mente, com a sua mente e para a sua mente que realmente importa. Tem a ver com você limpando os dados, isso é que importa. Isso é o que importa para que haja espaço para o divino entrar. Qualquer coisa que você realmente sinta que purifica ou que traga energias positivas, né, provavelmente irá ajudar de verdade, simplesmente porque você crê naquilo em primeiro lugar. Então volte a pensar no efeito placebo. Nossa, que engraçado ler isso agora, porque quando a gente estava lendo disso eu já estava pensando no efeito placebo, eu ia comentar com vocês e agora ele trouxe aqui no livro. Então vamos ver o que ele diz. Volte a pensar no efeito placebo, sobre o qual já discutimos. A sua mente tem poderes imensuráveis. Quando você acredita em algo como uma ferramenta de purificação e invoca o poder da sua mente para
para aquilo, vai acontecer. Então é claro que em certa altura você quer ir além da mente e direto ao estado zero. Mas nós chegaremos a isso em breve. Enquanto isso, a gente não pode ignorar que existe a mente ali, né? Até tem uma moça que eu sigo no YouTube, que ela fala sobre a lei da atração em inglês. Eu agora não vou saber como é o nome dela, mas ela fala, e ela inclusive diz que para qualquer coisa que a gente queira, a dica dela é pega um efeito placebo, né? Se tu quer, por exemplo, emagrecer, né? Vamos supor. Então pega lá um chá, começa a tomar um chá que alguém disse que dá resultado e acredita que ele dá resultado, e aquele chá, por causa daquela crença, você tem mais chances de emagrecer. Então sempre achar algo que possa justificar algo de estar acontecendo, porque a nossa mente funciona dessa forma. É como se a gente precisasse de uma justificativa plausível, como se o nosso cérebro, nossa mente precisasse de uma justificativa para que algo aconteça. A gente não pode simplesmente emagrecer 50 quilos em um mês, né? Não cabe na nossa mente, porque a mente humana não concebe essa ideia. Mas se alguém emagreceu esse tanto e disse que funciona porque tomou um chá, a gente vai querer tomar o chá e vai acreditar que aquele chá realmente tem poderes, né? E pode ajudar. Então a gente precisa, um efeito placebo sempre ajuda a nossa mente a acreditar nas coisas, né? Uma vez eu estava em um programa de rádio com o Dr. Heulen e um ouvinte nos confrontou em um tom violento e maldoso. E aquilo me irritou, mas não ao Dr. Heulen. E eu pensei, por que essa gente está fazendo isso? Eu não estava entendendo. E durante um comercial eu disse ao Dr. Heulen que lamentava, explicando que eu não tinha me dado conta de que nós receberíamos esse tipo de pergunta. E eu pedi desculpa por todos. E ele disse, não é a pessoa, é o programa. Não é a pessoa, é o programa. E uma luz se acendeu na minha mente e eu nunca mais me esqueci daquilo. Não é a pessoa em si, é o programa. Sempre que nós fazemos perguntas, incluindo as que eu faço a mim mesmo, sobre o que é uma ferramenta de limpeza ou não, tudo está vindo de um programa ou de dados que surgem sobre o estado zero obedecendo o divino. É a mesma coisa que quando há pessoas diante de nós e de alguma forma estão aborrecidas, gritando, chorando, por exemplo. Eles estão se sentindo dessa forma por conta de um vírus no seu campo energético, um programa. E claro que não sabem disso, porque o programa está dominando essas pessoas, né? Elas são as hospedeiras, digamos assim. Então, a essa altura, use qualquer ferramenta de purificação que você tiver, ou se inspire para criar ou solucionar e desprender aquele programa. Enquanto eu estava escrevendo essa sessão para você, eu recebi a ligação de uma amiga. Eu estava feliz e totalmente contente com o processo da escrita, mas a minha amiga estava aborrecida. E eu a ouvi paciente e atentamente. Logo comecei a me sentir aborrecido também, tragado com a sua areia movediça. E passei de um estado em que eu me sentia forte e limpo para um estado fraco e infeliz. Mas o que aconteceu? Quando minha amiga ligou, eu peguei aquele vírus, eu peguei aquele programa, como uma criança na sala de espera de um médico e pega um resfriado de alguém, de um outro coleguinha. Os anos de purificação que já fiz em mim não importaram. A princípio, eu fiquei aborrecido com isso e depois eu percebi que eu tinha que me purificar daquele meu aborrecimento. Então, limpar tudo é o segredo, limpar o tempo inteiro. Você purifica a cada instante, usando qualquer método que gostar, tendo ou não um aborrecimento no momento. Por exemplo, você está lendo isso e pensando, não quero purificar tudo, não, imagina. Mas purifique isso também. Não quero purificar nisso, purifique isso.
Você vai pensar, toda essa purificação é perda de tempo. Purifique isso também. Você vai pensar, e se essa purificação não der certo? Purifique isso também. Você vai pensar, e se essa purificação não funcionar? E se eu estou me sentindo tão bem, então para que eu vou purificar alguma coisa agora? Ou, mas por que purificar se eu me sinto bem? Ou, não estou entendendo para que tanta purificação. Purifique isso, purifique tudo isso, todas essas perguntas. Você vai pensar, eu não estou entendendo nada, ou então, eu estou entendendo tudo. Purifique isso também. Você vai pensar, vou deixar você purificar por mim, eu não quero purificar nada. Ou, charutos não podem ser uma ferramenta de purificação, por favor. Está captando a ideia? Tudo o que você pensa vem de um programa, então purifique também. Você purifica o tempo todo, a cada instante, tendo ou não um fator motivador para purificar. Tá, mas por que eu tenho que purificar tudo se está tudo bem? Porque a limpeza contínua limpa o seu caminho adiante. Hoje eu tenho uma vida suave, embora nem sempre tenha sido assim, porque passo o meu tempo inteiro purificando. Faço isso noite e dia e estou fazendo nesse momento agora, enquanto escrevo essas palavras para você. Fazer isso é como um limpador de rua que limpa as vias à noite para que você possa dirigir no dia seguinte. Purificar mantém limpa a minha estrada da vida, como você verá em algumas histórias por vir. Outra vez, literalmente, qualquer coisa pode ser uma ferramenta de limpeza ou de purificação. E eu acredito que o violão Merlin, que a Linda Manzer fez, seja uma forma também. E eu também acredito que a capa do meu disco, o Sun Will Rise, também seja uma forma de purificação. A capa deste livro também. E o Dr. Heulen acredita que o meu cartão de visita é uma forma de purificação. O que realmente é uma forma de purificação, então? Aquilo que você acredita ser. Aquilo que na sua mente você enxerga trazendo boas vibrações, purificando, quebrando energias negativas. Então, o que for conveniente para a sua mente, que fizer com que você acredite que algo realmente está sendo purificado e limpo, faça isso. Eu gosto muito das frases, né? Elas me ajudam muito, então eu gosto muito de manter as frases falando, ainda mais agora que começando com eu te amo me faz mais a cabeça. Eu gosto dessa frase do eu te amo. E quando eu tô... tem momentos que eu só uso eu te amo, que é para amar tudo, né? Nada como colocar amor nas coisas. Eu desejo a vocês boas reflexões com esse áudio de hoje. E nós logo mais começaremos o capítulo 14, falando ainda mais sobre o Ho'oponopono. Um abraço e um beijo no coração de todos e até mais.